saúde é algo essencial. Qual é o tema hoje? Eu acho que tem a ver com todo mundo aqui um pouquinho. Por que precisamos sofrer tanto até decidirmos mudar? Por que precisamos sofrer tanto até decidirmos mudar? Eu vi no Facebook, tem umas coisas boas, né, gente, nas redes sociais, a gente tem que saber aproveitar. E aí um sábio lá, ele não falou o nome, mas é um senhor norte-americano, ele trouxe muita sabedoria. Eu vou começar com 4 frases que ele trouxe, e depois a gente vai refletir sobre outros pontos. Ele falou o seguinte: as pessoas mudam apenas em 4 diferentes momentos da vida. Disse o sábio. Em 4 momentos a gente muda. Primeiro momento: pessoas mudam quando se machucam o suficiente para ter que mudar. Os guias aqui no Ceduz, coincidência ou não, entre aspas, né, porque não existem coincidências, alguns guias falam assim: quando alguns de vocês, até alguns de nós, passam uma consulta com guia, e a gente está em muito sofrimento, aí a gente volta para a segunda consulta, para a terceira consulta, faz tratamento na casa, e a gente não consegue mudar, para fazer as coisas mudarem, porque as coisas não mudam de fora para dentro, as coisas mudam de dentro para fora. E quando a gente está resistente em mudar, o que acontece? Porque fala assim: meu filho, minha filha, se você ainda não mudou, porque ainda não doeu o suficiente. Quando doeu o suficiente, você muda, porque ninguém aguenta. Quando a dor está insuportável, né? É a mesma coisa de botar a mão no fogo. Se a mão está perto do fogo, é uma coisa, a gente aguenta. Vai aproximar a mão do fogo, vai chegar uma hora que é insuportável. Ou você tira, ou você tira. Não é questão de deixar queimar, porque ninguém aguenta deixar queimar. Então eles falam isso. E aí eu vi, nossa, que coincidência, porque é um ensinamento espiritual isso, né? Então, o primeiro momento que as pessoas mudam, quando se machucam o suficiente para ter que mudar. Segundo momento, quando elas veem o suficiente para se inspirarem a mudar. Primeiro tem o lado da dor. Agora já vem do outro lado, uma nova opção. Então eu posso estar, por exemplo, aqui no Ceduz, ouvindo os diálogos essenciais, as palestras, vendo o movimento de todos os médicos da corrente dos dois lados, que a corrente é uma só. A gente pode receber um aconselhamento com um guia, isso insufla a gente de energia, traz soluções, traz ideias novas, né? Renovação de pensamento. Isso aí pode ser suficiente para nos inspirar a mudar. Essa é uma outra forma, é melhor, né? Melhor que a primeira, que é doer tanto que eu tenho que mudar. Então a segunda é essa: quando elas veem, essas pessoas veem o suficiente para se inspirarem a mudar. Às vezes vem uma pessoa que conseguiu superar, isso inspira ela, né, nas enfermidades difíceis, tem muito isso, né? Pessoas que passam por enfermidade com um sorriso no rosto e outras nem tanto. Aí a gente tem que buscar inspirar. A gente sempre tem que buscar quem está fazendo melhor que a gente, né? Para nos ensinar. Então existem pessoas que em algumas áreas da vida estão mais capacitadas que a gente, então a gente se espelha nelas e a gente vai buscar essa inspiração. Terceiro momento, segundo esse sábio, quando elas aprendem o suficiente que elas querem mudar. Aí vem a importância aqui de novo. Estou trazendo um gancho porque isso tudo é muito bem incluído pela espiritualidade, né? As frentes de trabalho na casa. Então esse diálogo consciencial é um momento também para a gente ir aprendendo sobre as leis espirituais, e aprendendo sobre os hábitos, pensamentos, comportamentos. Como, vou até preparar uma palestra sobre isso, já tive orientação. A mente aguenta tudo, gente, mas ela não aguenta pensamento negativo o tempo inteiro. Já perceberam isso? A gente pode levar o corpo à exaustão, a mente ela não sucumbe. Agora, bota pensamento negativo na mente todo dia, ela não aguenta. Aí o corpo cai, o campo emocional fica péssimo, desequilibrado. Então, quando a gente vai aprendendo a compreender a vida, a enxergar a vida sobre outra ótica, e é isso que a gente faz nessa palestra, a olhar a espiritualidade que está sempre nos amparando, a dar ouvido para o que nos faz bem, a fazer o que nos faz bem, não fazer o que nos faz mal. Ou seja, quando a gente vai aprendendo a lidar com as coisas, com as circunstâncias da vida, com o mundo, e primeiramente com a gente mesmo, a gente vai lidando, a gente vai aprendendo a lidar. Então isso é uma forma para a gente mudar. A quarta, que é a última, dita lá pelo sábio: as pessoas aprendem, ou as pessoas mudam, quando elas recebem o suficiente para ter a capacidade de mudar. Vou pegar um exemplo. Uma pessoa que mora nas ruas, né? Muitos de nós, às vezes, tentam ajudar uma pessoa dessa, e a gente quer dar um conselho, aí a gente ajuda durante um mês, a gente quer que a pessoa mude completamente a vida dela. Às vezes a pessoa mora décadas na rua. Gente, quem quer ajudar mesmo, tenta compreender o tempo todo, que é o verdadeiro sentido da empatia, né? Então, assim,
assim, não é eu querer que a pessoa mude do jeito que eu quero, porque para mim é fácil pensar dessa forma, mas uma pessoa que está na rua, o que levou ela para hoje? Tem que entender todo o contexto antes. Então, assim, quando elas recebem o suficiente para ter a capacidade de mudar, o que eu sugiro, se a gente quer ajudar alguém que está nas ruas? Que a gente fique, enquanto for possível, tentando ajudar essa pessoa. Agora, aquele negócio, vamos usar o discernimento, bom senso, né? Porque quando a pessoa quer ajudar, não gosta, quando a pessoa não quer de jeito nenhum, a gente respeita. A gente respeita. Agora vamos começar as nossas reflexões. Vamos começar com 3 pontos aqui. Por que as pessoas sofrem? Eu duvido que a gente já não se perguntou, gente, por que tanta dor, tanto sofrimento nesse mundo? Eu, quando era mais novo, não que eu seja velho, mas quando eu era bem mais novo, eu pensava, eu questionava muito isso, né? E eu falava assim, brincando, né, gente? Porque quando a gente começa a estudar espiritualidade, a gente entende que um dia todos nós vamos chegar a Cristo. Não sei se todos pensam dessa forma, mas nós estamos evoluindo. Cristo, Jesus, ele foi um dia como nós, falíveis, errou, porque ninguém nasce perfeito. Seria injustiça se Deus criasse alguém já Jesus e nós, réis mortais, para sofrer esse sentido aqui. Seria injusto. Então, aquela história de que os anjos nasceram os anjos, isso é uma mentira. Os anjos se tornaram anjos. Eles evoluíram em muitos sistemas de evolução se tornaram anjos. Mas eu questionava, quando eu entendi essa questão de todo mundo evoluir, eu falava bem assim, quando eu for Oxalá e eu criar o meu mundo, no meu mundo não vai ter dor nem sofrimento. Então eu era muito ignorante, mais do que eu sou hoje. E aí o que acontece? Aí eu comecei a pensar assim, falei, gente do céu, é como se eu estivesse falando de Jesus, ou Cristo Oxalá, e as leis são erradas. Entende? Então a gente tem que parar de questionar a lógica de Deus, a lógica de Cristo Oxalá, a lógica da espiritualidade, e começar a pensar se a nossa lógica não está bom. Porque tudo que está no mundo só acontece porque quem autoriza, gente? Deus, ele tem um propósito. Esse é o caminho de aprendizado. A gente pode escolher o caminho da rua. Quem está escolhendo o caminho da rua, levanta a mão. Todos os dias, 24 horas por dia, caminho do amor. Por que eu estou perguntando? Se vocês são amor, 24 horas por dia. Sim. Entendeu? Então a gente ainda não está, está tudo certo, está dentro do propósito. Mas nós temos as leis que estão nos corrigindo, no nosso próprio bem. Sabe um pai ou uma mãe quando está educando uma criança, e a criança quer botar o dedinho na tomada? O pai e a mãe deixa? Não deixa. Às vezes a criança bota escondido, dá um choque, mas assim, o pai e a mãe não vai deixar se ele está vendo. O que eu estou querendo dizer? Que tudo que acontece é para o nosso bem maior, nosso melhor bem possível. Então as leis, elas não são para nos castigar, elas são para nos fazer voltar para a direção que vai fazer bem para a gente. Então quando está doendo demais, quando está sofrendo demais, é a lei atuando na nossa vida e falando, você está na direção errada, você está no caminho errado. Sabia que não está prosperando? Você está fazendo uma coisa errada. Começar pela vibração, pelo pensamento, porque tudo começa na mente. Então, por que as pessoas sofrem? Basicamente, bem basicamente, porque se recusam a aceitar e compreender situações que provocam dor e agir corretamente sobre elas. Eu posso desdobrar isso aí. Por que as pessoas sofrem sem dor? Porque as pessoas renegam o caminho do amor. Estou mentindo? Quando está doendo demais, é porque a gente não está seguindo o caminho do amor. Quando a gente ama alguém mais do que a gente nos ama, o amor próprio, então eu sofro demais por essa pessoa. Porque eu esqueci por algum momento o meu valor, o meu amor próprio. Ninguém tem que ficar feliz quando a pessoa amada está se afastando, está com algum problema. Não é isso, a proposta não é essa, mas é entender que você pode ficar mal, pode ficar triste, pode até sofrer um pouquinho, só não pode fazer besteiras, tomar atitude errônea, porque a pessoa talvez não queira mais ficar com a gente. A gente tem essa mania, né? É uma coisa que eu converso às vezes com algumas pessoas que me procuram, e eu falo assim, bem, você está com uma pessoa, você quer ficar com uma pessoa, essa pessoa não quer ficar com você. Pensa diferente, pense se tivesse uma pessoa querendo ficar com você e você não queria ficar com essa pessoa. E se essa pessoa te obrigasse a ficar com ela, ia ser bom? Então, gente, quando a gente tem um amor próprio, a gente está centrado no nosso amor próprio, a gente sente a dor, mas a gente não faz besteira. E a gente respeita, porque o amor liberta, o amor não prende. Então, se eu digo que amo alguém, mas eu só quero que essa pessoa seja feliz do meu lado, eu não amo. Eu não quero a felicidade dela. Eu quero a minha a qualquer custo. E isso não é felicidade. Né? Isso é uma ilusão, uma ideação muito ruim e mórbida de felicidade que a gente criou. Então, basicamente, a gente sofre porque a gente não quer ir pelo caminho do amor
ou seja, as leis espirituais. A gente não quer seguir as leis espirituais, aí recebe as multas espirituais. E basicamente porque a gente se recusa a aceitar, a compreender a situação que provoca essa doença e sofrimento e atuar nela. Eu estou vendo que me faz sofrer, eu preciso atuar nessa situação. Não, eu não quero. Eu quero que as coisas se resolvam. A gente vai sofrer. Basicamente a gente sofre por isso. Que a gente decide não fazer nada. Segundo ponto, sofre-se mais por desejar evitar o sofrimento sem compreender e resolver. Ou seja, a gente está sofrendo muito, não é por causa da coisa em si, é porque a gente está tentando fugir. Está tentando fugir o tempo inteiro do sofrimento. A gente tem medo de sofrer. Quando a gente tem medo de sofrer, a gente não tem coragem de encarar a causa do sofrimento. Ora, se eu não encarar a causa do sofrimento, se eu não olhar para o sofrimento e falar, peraí, eu preciso te entender para poder resolver, a gente não vai resolver nunca. Então a gente fica fugindo. Aí é aquele ditado, se correr, o bicho pega, e se ficar, o bicho come. Então a gente tem que se movimentar, mas de forma muito centrada, dentro desse nosso estado de presença, buscar todo o conhecimento espiritual que a gente tem, todas as nossas experiências humanas, lembrando que nós somos encarnacionistas, são muitas existências, e trazer, olha, eu já passei coisa mais difícil que isso, eu já passei até pela morte. Quem aqui nunca passou pela morte? Levanta a mão aí, gente. Todo mundo passou pela morte, né? Diversas vezes. E a gente está vivendo ou mergulhamos no sofrimento ou fingimos que está tudo bem. Tem gente que está tentando resolver o sofrimento assim. Ora, mergulha no sofrimento, se agarra no sofrimento e fala assim, vou casar com você, vou viver com você minha vida inteira. A gente faz juras de amor com o sofrimento. Tem gente que faz isso, tem outras pessoas que ficam fingindo que não tem nada acontecendo. Está tudo péssimo. E a gente fingindo que não tem nada acontecendo. Isso é bom, gente? Nenhuma dessas duas opções, nem mergulhar no sofrimento e nem fingir que está tudo bem. Em ambas as situações, não fazemos nada além de sofrer por sofrer. E quem sofre só para sofrer, não conclui nada, não aprende nada, não sintetiza nada e não evolui. O terceiro e último ponto, a gente só sofre diante de algo que negligenciamos ou ignoramos. Ou seja, a coisa estava ali, nós não cuidamos em tempo, vai virar sofrimento. Então tem um conflito que está nascendo. Aí a gente não resolve esse conflito. Adivinha o que ele vai virar? Aquela história da cobra criada, né, gente? A gente cria a cobra, depois ela fica tão grande que ela nos engole facilmente. Então, assim, todo conflito ele nasce pequeno. Todo conflito nasce pequeno, inclusive os conflitos interiores. Então, eu estou começando a pensar demais numa questão. Já é hora de agir. Por que você está me preocupando tanto? Eu passei disso, eu não vou trazer esse exemplo não, porque eu tenho até vergonha. É uma coisa tão boa. Eu passei a semana toda preocupado com uma situação. Algumas pessoas sabem o que é. E, gente, aí que eu parava e falava assim, gente, não acredito que eu estou perdendo eu tempo pensando nisso. Aí tá, não vou pensar. Aí tá, daqui a 2 horinhas, 3 horinhas, adivinha, o pensamento está de novo. Aí eu entrava no pensamento, porque no PCB despertava. Eu falei, gente do céu, de novo. É nessa hora que a gente cuida. É quando a coisa está boa, entendeu? Porque quando a coisa está séria demais, a gente já está desgastado, cansado, sofrido. Então, gente, é meio isso. Comecei a olhar para uma pessoa, me desagradou a presença dela, aí tem gente que se orgulha de falar assim, meu santo não bateu Mandela, não tem isso? Pelo amor de Deus, quando a gente fala um negócio desse, meu santo não bateu Mandela, vai bater sim. Vai bater, vai conversar, vai fazer amizade. Vou falar para vocês, não é fácil, mas é uma coisa que eu tento fazer por orientação dos dias da casa. Então, toda vez que eu sinto alguma energia em relação a alguém, porque nós tivemos passado lá atrás, né? Quando eu sinto alguma coisa, eu falo assim, não, eu vou quebrar, vou dar um bom dia, eu vou conversar com a pessoa, porque, gente, às vezes é só uma necessidade nossa subconsciente de ter atenção. Aí a gente cria um conflito com a pessoa e depois você está 5 anos sem falar com uma pessoa lá do seu trabalho, aí falando assim, pergunta para você, um colega de trabalho, pergunta, mas o que aconteceu? Na verdade, não aconteceu nada. Eu olhei para a pessoa, não fui na cara dela e a gente 5 anos, né? A gente nem se olha quando passa no corredor. Gente, olha que ponto a gente chegou. Então, coisas boas vão tomando profundidade e aí a gente vai angariando, a gente vai colecionando problemas e conflitos. Aí depois quer ser feliz. Aí depois chega aqui, não pega os seus 7 flechas, né? Que eu acabo com os 7 flechas. Tem um monte de pessoas que olham de cara feia. Aí alguém poderia perguntar, aí, quantas pessoas meu filho e minha filha olham de cara feia? É aquilo que eu falo, quem vive amor 24 horas por dia, né? Eu só vivo quando eu durmo. Porque quando eu estou acordado, a história é outra. Vamos lá. Então a gente sofre diante de algo que negligenciamos
agimos, então ela vai se esvaindo e dando espaço para a paz. É isso que a gente precisa fazer. Vocês concordam que se a gente estivesse acima do obstáculo, ele não seria um obstáculo? Concordam? Se tem um obstáculo bem pequenininho para mim, eu faço isso aqui, ó, passo por cima. Ele é um grande obstáculo para mim? Não. Então o que a gente tem que fazer? Diante dos obstáculos da vida, a gente tem que crescer. Quanto mais a gente crescer, eu estou falando de moral, eu estou falando de virtudes humanas, eu estou falando de capacidade de compreender a vida, de enxergar o mundo, de ler o mundo e lidar com o mundo. Mas tudo isso parte da minha vida interior, da forma como eu lido interiormente com isso. Tem um dizer também, que foi uma intuição que eu tive há muitos anos, que gravou na minha cabeça, que é o seguinte: eu queria entender, pegando meus dias, eu queria entender como é que acontece quando a gente morre. Sabe aquela história do julgamento? Porque eu ainda tinha a cabeça muito católica na época, né? Então eu achava que era assim, ó, eu vou desencarnar. Se eu comprei meu pedacinho de chão lá no céu, eu vou para lá. Mas na hora do purgatório, ou eu vou para o céu ou para o inferno. Era a cabeça que eu tinha. Hoje a gente sabe que céu e inferno não existe, né? É um estado de alma. E aí, eu ficava pensando assim: para onde será que eu vou? Para onde será que eu vou? E a minha dúvida era até onde as minhas atitudes do dia a dia iam impactar, para que na hora do julgamento, de separar o joio do trigo, para que lado que eu ia, se eu era um joio ou se eu era um trigo. E eu ficava preocupado com isso. E eu pedi para o pai Jeremias os meus dias de orientar, né? Como é que a gente sabe? Gente, primeira coisa, eu falo isso em quase todas as palestras: só morre bem quem vive bem. A gente tem que viver bem. Viver bem é viver feliz, é viver consciente, é errar sim, mas tomar consciência e tentar melhorar. E o que a gente precisa entender? Quando a gente desencarna, não é Deus que nos julga. Deus não está sentado numa cadeirinha, vai botar a gente na frente, vai falar: senta aí que eu vou ler toda a sua ficha, né? Aquela ficha de milhões de páginas, vou ver, botar aqui na balança para ver se você vai para cima ou para baixo. Não é assim. Quem nos julga é a nossa própria consciência. O tribunal é o tribunal da nossa própria consciência. Sabe aquela passagem de Eva e Adão, quando eles se sentem envergonhados e eles tentam tapar, né, as partes íntimas e tudo mais? Isso é só uma alegoria, é uma forma figurativa de falar o seguinte: que quando a gente faz alguma coisa errada, a gente fica com vergonha de Deus. E a gente só faz uma coisa errada quando a gente sabe o que é certo e a gente escolhe fazer errado. Então é uma escolha, a gente já tem condição de fazer a escolha certa, a gente faz a escolha errada. Então isso nos dá o senso de vergonha. E aí vai Jeremias nos explicando assim: eu vi duas coisas. Do jeito que a sua consciência hoje julga todo mundo ao seu redor, é do jeito que a sua consciência vai te julgar quando você desencarnar. Está entendendo? Então, o que eu ensinei para a minha consciência fazer a minha vida inteira, ela vai fazer muito bem comigo. Entendeu? Porque não julgueis para não ser julgados. Vamos deixar o julgamento por Cristo. Vamos seguir nosso caminho. Que a gente não sabe da justiça verdadeira. Então, assim, tudo que a gente fala hoje em dia, vamos prestar atenção nisso: as críticas que a gente faz às pessoas, a raiva que a gente projeta, na hora que a gente se encarnar, tudo isso recai sobre a gente. Então a gente tem que começar a agir bem com consciência.